Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto número 1232, de 30 de agosto de 1994. Dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Decreta. Artigo 1º. Os recursos do orçamento da Seguridade Social alocados ao Fundo Nacional de Saúde e destinados à cobertura dos serviços e ações de saúde a serem implementados pelos Estados, Distrito Federal e municípios serão a estes transferidos, obedecida a programação financeira do Tesouro Nacional, independentemente de convênio ou instrumento congênere e segundo critérios, valores e parâmetros de cobertura assistencial, de acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e exigências contidas neste decreto. Parágrafo 1º. Enquanto não forem estabelecidas, com base nas características epidemiológicas e de organização dos serviços assistenciais previstas no artigo 35 da Lei nº 8.080, de 1990, as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, a distribuição dos recursos será feita exclusivamente segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, segundo estimativas populacionais fornecidas pelo IBGE, obedecidas às exigências deste decreto. Parágrafo 2º. Fica estabelecido o prazo de 180 dias, a partir da data de publicação deste decreto, para que o Ministério da Saúde defina as características epidemiológicas e de organização dos serviços assistenciais referidas no parágrafo anterior. Artigo 2º. A transferência de que trata o artigo 1º fica condicionada à existência de fundo de saúde e à apresentação de plano de saúde, aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde, do qual conste a contrapartida de recursos no orçamento do Estado, do Distrito Federal ou do município. Parágrafo 1º. Os planos municipais de saúde serão consolidados na esfera regional e estadual e a transferência de recursos pelo Fundo Nacional de Saúde dos municípios fica condicionada à indicação, pelas comissões bipartites da relação de municípios que, além de cumprirem as exigências legais, participam dos projetos de regionalização e hierarquização aprovados naquelas comissões, assim como a compatibilização das necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos. Parágrafo 2º. O plano de saúde discriminará o percentual destinado pelo Estado e pelo município, nos respectivos orçamentos, para financiamento de suas atividades e programas. Parágrafo 3º. O Ministério da Saúde definirá os critérios e as condições mínimas exigidas para a aprovação dos planos de saúde do município. Artigo 3º. Os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde serão movimentados, em cada esfera de governo, sob a fiscalização do respectivo Conselho de Saúde, sem prejuízo da fiscalização exercida pelos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e do Tribunal de Contas da União.
Artigo 4º. É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área da saúde. Artigo 5º. O Ministério da Saúde, por intermédio dos órgãos do Sistema Nacional de Auditoria e com base nos relatórios de gestão encaminhados pelos Estados, Distritos Federal e municípios, acompanhará a conformidade da aplicação dos recursos transferidos à programação dos serviços e ações constantes dos planos de saúde. Artigo 6º. A descentralização dos serviços de saúde para os municípios e a regionalização da rede de serviços assistenciais serão promovidas e concretizadas com a cooperação técnica da União, tendo em vista o direito de acesso da população aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e a igualdade do atendimento. Artigo 7º. A cooperação técnica da União com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, previstas no artigo 16, inciso 13, da Lei Orgânica da Saúde, e no artigo 30, inciso 7º, da Constituição Federal, será exercida com base na função coordenadora da Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, tendo em vista a realização das metas do sistema e a redução das desigualdades sociais e regionais. Artigo 8º. A União, por intermédio da Direção Nacional do SUS, incentivar aos Estados, o Distrito Federal e os municípios a adotarem política de recursos humanos caracterizada pelos elementos essenciais de motivação do pessoal da área da saúde, de sua valorização profissional e de remuneração adequada. Artigo 9º. A União, por intermédio da Direção Nacional do SUS, sem prejuízo da atuação do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, exercerá o controle finalístico global do Sistema Único de Saúde, utilizando-se, nesse sentido, dos instrumentos de coordenação de atividades e de avaliação de resultados, em âmbito nacional, previstos na Lei Orgânica da Saúde e explicitados neste decreto. Artigo 10. O atendimento de qualquer natureza na área do Sistema Único de Saúde, quando prestado a paciente que seja beneficiário de plano de saúde, deverá ser ressarcido pela entidade mantenedora do respectivo plano. Artigo 11. O Ministério da Saúde, por intermédio de seus órgãos competentes, adotará as medidas administrativas destinadas à operacionalização do disposto neste decreto. Artigo 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 30 de agosto de 1994, 173º da Independência e 106º da República. Itamar Franco. Henrique Santilho. Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.8.1994 *.